Bom, vamos procurar agora uma função em que seja necessário passar parâmetros para ela. Sempre lembrando que antes de chamar o assistente de funções, eu devo selecionar a célula onde eu desejo que a função seja inserida. Então, vou selecionar a célula A5 e vou no assistente de funções. Categoria, data e hora. Vamos ver essa aqui. A função ano recebe um parâmetro, número. Na verdade, esse número é uma data, ou seja, eu passo uma data para a função ano e ela me retorna apenas o ano. Por exemplo, se fosse 10 de junho de 2012, ela me retornaria apenas 2012. Então é uma função que pega uma data e retorna apenas o ano. Então, selecionei a função ano, próximo. Vejam que agora surgiu uma situação diferente. O assistente está solicitando que eu informe o parâmetro número, que é obrigatório, o número interno da data. Bom, como funciona essa parte no assistente? Nós temos a opção de digitar diretamente aqui a data, por exemplo, 10 de junho de 2012. Vejam que a minha função está assim, ano 10/6 de 2012. Resultado, por enquanto, 2012. Vamos confirmar assim. Ok. A célula A5 ficou com o resultado 2012. E esse resultado foi obtido a partir da chamada da função ano, passando como parâmetro a data 10 de junho de 2012. Ou seja, a partir desta data, a função ano retornou apenas 2012, apenas o ano. Mas, digamos que eu não queira informar manualmente a data. Eu quero que essa data tenha origem em uma outra célula. Vamos testar então. Célula A6. Assistente de funções, data e hora, ano. Próximo. Agora, ao invés de digitar a data aqui, eu venho nesse botão ao lado que diz encolher, Nós vamos ter a possibilidade de selecionar a célula que deverá compor esse campo. Clico aqui, Vejam que a janela do assistente foi encolhida. Isso permite que nós selecionemos a célula desejada. Por exemplo, eu quero pegar o ano desta célula. Então eu clico sobre a célula A3. Vejam que quando eu cliquei sobre ela, ela ficou em azul, significa que ela está sendo usada para a composição desta fórmula, dessa que utiliza uma função. E o A3 foi inserido aqui. Clico novamente no botão encolher. Vejam que eu fiquei com a célula A3 inserida aqui e a fórmula ficou como? Igual ano A3, resultado 2013. Ok. Vejam que o resultado da célula A6 é 2013. Como ele foi obtido? Ele foi obtido pela chamada da função ano, passando como parâmetro a célula A3. Quem é a célula A3? A célula A3 é essa aqui, que por sua vez possui o conteúdo 21/10 de 2013. Então,
21/10/2013 foi a informação passada para a função ano. E, a partir dessa informação, a função ano retornou 2013. Entenderam? Então, agora, nós utilizamos uma função chamada função ano, que o seu resultado, né, levou em consideração o conteúdo de uma outra célula, que é a célula A3. Legal, né? E da mesma forma, tanto lá no assistente, quanto aqui na célula, eu posso digitar isso diretamente. Por exemplo, igual ano, abro parênteses, célula A3, fecho parênteses, ano 2013. Ou seja, eu não preciso abrir o assistente. No momento em que eu entendo como funciona a composição da minha fórmula, né, usando a função ano, basta que eu digite. Então, eu digitei ano e passei como parâmetro a célula A3. Bom, vamos conhecer agora uma outra categoria de funções. Antes de abrir o assistente de funções, eu já irei selecionar a célula onde eu desejo inserir a função. Colocarei na célula A7. Vejam que eu inseri uma sequência de valores aqui para podermos trabalhar e testar as novas funções. Selecionei a célula A7, agora abro o assistente. Vamos na categoria Estatística. Vejam que temos várias funções nesta categoria. Vamos procurar pela função mínimo. Vejam que a função mínimo, ela também recebe parâmetros. Mas temos um detalhe aqui. Vejam que temos esses 3 pontinhos, o que significa que esse número de parâmetros é um pouco mais flexível que das funções anteriores. Esse ponto e vírgula representa uma união de valores. Vamos olhar rapidamente o documento que eu disponibilizei. Na página 8, temos operadores. O que é interessante olharmos agora são os operadores de referência. Nós temos 2 pontos para intervalo e ponto e vírgula para união. Vamos entender como isso funciona. Voltando ao calc, a função mínimo, ela permite, né, que informemos uma lista de argumentos. Está aqui, ó, retorna o valor mínimo em uma lista de argumentos. Bom, quem são esses argumentos? Número 1, número 2 e assim por diante. Né? Esses números podem ser obtidos a partir de células. Né? Então, clico na função mínimo, próximo. Vejam que é aberto, né, uma relação, né, de vários números a serem inseridos. Poderíamos inserir no número 1 a célula A1. No número 2, poderíamos inserir a célula 2. No 3, A3. E assim por diante. Na 5, a célula 5. E no número 6,
a célula A6. Vejam que eu preenchi os parâmetros número 1 a número 6 e vejam como ficou a composição da minha célula aqui embaixo. Uma chamada para a função mínimo e uma lista de células concatenadas, né? São células concatenadas por meio do operador ponto e vírgula. O que essa função retorna? Ela retorna o menor valor existente nesta lista. Então, o mínimo de A1, A2, A3, A4, A5 e A6. Resultado, né? 2. Vamos dar um OK. Está lá. O valor da célula A7, né, é 2. Ele foi obtido a partir da chamada da função mínimo, passando como parâmetro, né, 6 células. A1, A2, A3, A4, A5 e A6. Mas digamos que temos uma lista de células muito grande. Temos 100, 200, 1000 células, né? Seria muito trabalhoso inserirmos uma a uma. Então, como que podemos contornar a situação? Né? Fazendo o seguinte, usando o operador de intervalo. Então eu posso apagar esses parâmetros. Logo após A1, eu coloco 2 pontos e depois coloco a célula A6. Certo? Enter. Resultado continuou sendo 2. Ou seja, a função mínimo me retornou o menor valor existente no intervalo A1 até A6, ou seja, o intervalo A1, A2, A3, A4, A5 e A6. Legal, né? Esse operador de intervalo facilita muito a gente. Vamos fazer mais uma simulação. Agora eu farei uma sem utilizar assistente de funções. Copiarei esses dados, Ctrl C, Ctrl V. Agora, vamos usar a função máximo. Máximo com acento. E qual vai ser o meu parâmetro? Ele está me sugerindo número 1, número 2 e assim por diante. Mas eu colocarei a célula B1, 2 pontos, a célula B6. Fecho parênteses, Enter. Sendo assim, a célula B7, né, ficou com o valor 12, que foi obtido a partir da chamada da função máximo, tendo como parâmetro o intervalo B1 até B6.